Isso. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Explique a frase. Na realidade, quando se ingere flúor durante a formação dos dentes, não se forma fluoropatita, e sim apatita fluoretada. Adriele, responde pra gente. Oi, respondo, só um minutinho. Tá. Eu coloquei assim, quando se ingere flúor durante a formação dos dentes, não se forma fluorapatita, mas incorpora-se uma quantidade de flúor correspondente a aproximadamente 10% de substituição de hidroxiapatita por fluorapatita. Essa concentração de flúor não torna o esmalte mais resistente aos ácidos produzidos pelas bactérias. Para ficar menos solúvel, seriam necessários 30.000 ppm de flúor. Dessa forma, considerando-se que no esmalte de quem ingere flúor não se forma fluorapatita, e sim apatita fluoretada, a necessidade de se considerar a ingestão de flúor como indispensável para controlar a cárie deveria ser questionada. Exatamente. É isso mesmo. Então, na verdade, quando a gente faz a ingestão do flúor durante a formação do dente, uma pequena porcentagem é incorporada. E essa pequena porcentagem, ela não vai deixar o esmalte mais resistente. Ela vai fazer uma outra coisa, que é a resposta da pergunta 2, que eu vou esperar a pessoa responder para a gente comentar. Porque, se a gente for lembrar do que a gente falou na última aula, o mecanismo de ação do flúor para a prevenção da cárie dentária é uma ação tópica, né, e não uma ação sistêmica. Então, a ação sistêmica, que é essa da ingestão, de entrar na formação dos dentes, ela não tem efeito preventivo nenhum, né? Ela, muito pelo contrário. Então, vamos responder a pergunta 2 para a gente terminar essa discussão. Então, explique o que você entendeu sobre a participação do carbonato na composição do esmalte e as consequências para o seu desenvolvimento dentário, e qual a participação do fluoreto na diminuição da concentração de carbonato na estrutura dental. Por qual via o fluoreto vai interferir nesse processo? Então, vou pedir alguém para responder para mim. Adriene, responde a 2 para mim, por favor. Adriene, não tem não? Adriene? Mandou uma mensagem. Calma, tava falando com o microfone desligado. Desculpa. Desculpa. Eu coloquei assim, de acordo com o livro, né? O carbonato tem propriedades antagônicas, ele participa da composição química dos dentes, formando a apatita carbonatada, que é mais solúvel aos ácidos que a hidroxiapatita. A cárie se desenvolve mais rapidamente na dentina que no esmalte, devido à dissolução desses minerais mais solúveis. E a concentração maior de carbonato no esmalte dos dentes tecido, que nos permanentes também seria a melhor explicação do que há uma progressão mais rápida da cárie nos primeiros. Eu acho que tá faltando uma parte dessa, que eu não fiz. Tá. Então é o seguinte, vamos resumir. Não é isso mesmo. Tem mais aí para falar? Não. Tá. Então vamos resumir. É o seguinte, quando eu faço a ingestão do flúor durante a formação do dente, ao invés de formar uma fluoropatita, né, um mineral com pH crítico menor, material mais resistente, eu vou formar a apatita fluoretada, porque a concentração de flúor que é incorporada é muito pequena para proteger, né, para dar uma resistência maior a esse esmalte. O que na verdade acontece é uma pequena, essa pouca quantidade de flúor que é absorvida, né, e entra na composição do esmalte, o que ela faz na maior parte das vezes? Ela inibe, né? Ela altera a mineralização desse esmalte. Ela vai inibir que as proteínas, que a formação do esmalte, que a gente já viu, ela acontece em 2 momentos, não é? Assim, de maneira geral. Primeiro tem uma deposição de uma matriz, né, proteica. Depois essa matriz proteica, ela é substituída, ela é mineralizada, né? Então a estrutura perde água e essas proteínas são mineralizadas e formam o esmalte.
que o flúor faz nesse processo? Como tem uma ingestão de uma pequena quantidade de flúor, essa pequena quantidade, muitas vezes, ela inibe, né, essa substituição, essa mineralização, né? Então, permanece muitas proteínas ainda na estrutura do esmalte. Por isso que a característica da fluorose é esse esmalte mais poroso, né? Um esmalte mais frágil, porque ele inibe a mineralização, essa substituição das proteínas. Então, fica muita proteína no meio do esmalte ainda. Só que, então, a gente já sabe que a ingestão do flúor, ele não deixa o dente mais resistente, né? Porém, né, no capítulo, ele discute que, assim, se tiver alguma vantagem, né, da ingestão do flúor, né, que é pequena e que não é justificável, inclusive, é porque quando eu tenho a presença do flúor durante a formação dos dentes, muitas vezes eu inibo, na verdade, eu acelero a substituição do carbonato. O carbonato, o esmalte tem carbonato e a dentina também tem carbonato. Só que a dentina tem muito mais carbonato do que o esmalte. E o dente decido, né, o esmalte dele, por isso que ele é mais branquinho do que o dente permanente, ele tem muito mais carbonato. E é um esmalte muito mais frágil, exatamente pelo carbonato. Então, eles falam nesse capítulo aí que quando tem flúor não tem nenhum objetivo de prevenção de cárie, não funciona, né? Porém, quando tem flúor, pode ser que haja um aumento da substituição do carbonato. Então, eu formo um esmalte, uma dentina com menos carbonato. E, indiretamente, um dente com menos carbonato, ele é um dente mais resistente. Mas não o suficiente para justificar, né, o uso do flúor durante o período de formação dos dentes com o objetivo de prevenir a cárie dentária. Então, é isso, né? Então, por que quando eu faço a ingestão de flúor durante a formação do dente, não protege? Muito pelo contrário, forma um dente mais poroso, né? Que é a fluorose. Na verdade, quando eu faço a ingestão, uma pequena quantidade de flúor é absorvida, então eu não formo fluoropatita, eu formo apatita fluoretada, porque na segunda parte da amelogênese, que seria a substituição dessas proteínas por minerais, a presença do flúor interfere nesse processo, então permanece muitas proteínas ainda na estrutura, né, do esmalte, na matriz do esmalte, e aí forma-se um esmalte mais poroso, né, menos mineralizado, porque a fluorose, vocês vão ver, a gente vai falar na aula de levantamento epidemiológico, nada mais é do que um defeito na mineralização do esmalte, né? Nenhuma das partes, um defeito na qualidade dessa mineralização, que é a fluorose. Ficaram entendidas essas duas perguntas, gente? Vamos ver aqui. Se alguém tem mais uma dúvida. Natália. Sim. Então, é isso para a gente combinar com o que a gente falou na aula sobre a ação tópica. Isso tem que estar bem claro. Tem que entender isso. Então, pergunta 3. Explica a capacidade da saliva em proteger os dentes e o conceito de pH crítico. Como o fluoreto vai interferir nesse processo? Então, quem vai responder é a Alice. Tá. Eu pus assim, a saliva, por apresentar cálcio e fósforo, os principais minerais componentes da estrutura cristalina dos dentes, protege naturalmente tanto o esmalte como a dentina. Por outro lado, essa propriedade biológica da saliva é dependente do pH. Assim, as variações do pH devido ao produto da dieta ou da conversão de açúcar em ácidos pela placa dental determinarão o limite da capacidade da saliva de proteger os dentes. O pH crítico não é o mesmo quanto da presença do flúor. Assim, quando a água fluoretada é ingerida continuamente ou o dentifrício fluoretado é usado regularmente, só será crítico para o esmalte um pH inferior a 4,5. Deste modo, há uma faixa de segurança entre o pH de 4,5 e 5,5, na qual o flúor exerce um dos seus efeitos para controlar o desenvolvimento da cárie dental. Exatamente isso, né? Então, de maneira bem resumida, né? Resumindo o que a Alice falou, que está super completa a resposta e correta, o que a saliva vai fazer, né?
a saliva ela tem uma função de controlar o pH, né, da sua capacidade de tampão, que a gente já falou, né? E que quando tem a presença de fluoreto, vai formar a fluorapatita, né? Que a gente já discutiu pelo processo Desri. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo é: o flúor interfere no pH da cavidade bucal? Não, o flúor não altera pH. Não é porque tem flúor que o pH vai ficar mais alto. Não é essa a proteção. Não é essa a ação do flúor. O que o flúor faz, na verdade, é formar um mineral mais resistente. Então, ele altera o pH crítico. Mas a gente não pode falar de maneira nenhuma, de jeito nenhum, de espécie nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, não saiam da cariologia falando que flúor altera o pH. Flúor não altera pH. O que ele faz, na verdade, é alterar o pH crítico, ou seja, o mineral que ele forma é um mineral muito mais resistente. Então, eu vou precisar de pHs, né, de condição de pH mais baixo para provocar a desmineralização. Mas flúor não altera o pH da cavidade bucal. O que ele faz é entra na composição do dente, forma um mineral mais resistente, então eu vou precisar de um pH crítico para desmineralizar muito mais baixo do que seria com a hidroxapatita. Então, com a hidroxapatita eu precisaria no pH de 5,5. Com a fluorapatita eu preciso de um pH de 4,5. Todo mundo entendeu isso? Porque eu estava lendo algumas respostas da prova e várias vezes algumas vezes eu vi vários alunos colocando que o flúor vai alterar o pH. E essa ideia a gente não pode confundir. Flúor não altera pH. Então, naquela pergunta, aquela questão que eu fiz, que tinha momento 1, momento 2, eu perguntei o que o flúor interferia no processo, teve várias pessoas falando que o flúor aumentava o pH. E isso não pode ficar, né? Isso não pode. Vocês não podem confundir isso. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Então tá. Sim. Suzane, Pode falar. eu li, o flúor, ele altera o pH crítico do esmalte, né? Isso, exatamente. Então, o que é alterar o pH crítico do esmalte? É fazer com que seja necessária uma condição de pH mais baixa para o dente desmineralizar. Mas ele não vai alterar o pH. Se eu fizer ingestão de açúcar, tendo flúor não, o pH da boca, né, vai abaixar do mesmo jeito. Isso ele não tem a capacidade de interferir. Entendeu? É porque, às vezes, eu vi várias respostas assim, não foi uma não, foram várias. Que assim, a minha interpretação é que a maioria tinha entendido que a presença do flúor eleva o pH da boca e que fica mais difícil de desmineralizar. E não é isso. Não é isso que acontece. O que ele faz vai fazer com que o pH crítico fique mais baixo. Ficou claro, né? Todo mundo entendeu. Ninguém vai repetir isso na próxima prova, não. Beleza? Igual eu coloquei aqui na minha, tá escutando? Pode falar. O resultado da simples presença de flúor no meio ambiente bucal será a redução da perda de minerais, interferindo diretamente com a desmineralização do esmalte. Deste modo, há uma faixa de segurança entre o pH de 4,5 e 5,5, na qual o flúor exerce um dos seus efeitos para controlar o desenvolvimento da cárie dental. Então, não posso considerar isso, não? Não, tá certo. O que você falou, que você leu, tá certo. O que você leu foi exatamente o que eu falei. Porque ele vai alterar, no caso, o pH crítico do esmalte. Crítico, isso. Ele não altera pH da cavidade bucal, ele altera o pH crítico. E o que é o pH crítico? Né? O pH crítico é aquele valor que, a partir do qual a minha estrutura começa a desmineralizar. Então, se for esmalte, se for hidroxapatita, é 5,5. E se for dentina, é 6,5. O que a fluorapatita faz? O flúor faz. Quando ele está presente, né, ele formou a fluorapatita, esse pH crítico desce para 4,5. Então, eu tenho uma margem de segurança aí de 4,5 a 5,5. Ou seja, eu preciso baixar mais o pH, né? Fica mais difícil desmineralizar o esmalte quando o flúor está presente. Mas não porque ele altera o pH, mas sim porque a estrutura, o mineral dele, que forma na presença de flúor, é mais forte, é mais resistente. É isso que vocês têm que entender a diferença. Ficou claro? Tranquilo. Então tá.
Então, questão 4. Explique a frase. Quem esteve com o processo de cárie sob controle na presença de fluoreto ficará sujeito a cárie na sua ausência. Então, vamos ver quem vai responder pra gente. Alice. Agora é Ana Carolina Fulgêncio Fonseca. Cadê a Ana Carolina? Ana Carolina. Não veio, não? Deu uma travada aí, viu? Então, vamos falar de novo, porque às vezes minha internet travou na hora. Ana Carolina Fulgêncio Fonseca. Não? Não, ela não tá presente na sala, não. Ah, não. Então, a próxima é Ana Clara Guimarães Santana. Bom, eu coloquei que o controle da cárie por meio do uso do fluoreto, ao ser encerrado, fará com que haja propensão à cárie pela ausência do flúor, uma vez que a manutenção do fluoreto na cavidade oral é importante para impedir a aparição de lesão cariosa. Logo, com a finalização do uso do fluoreto, também haverá o fim da ação anticariogênica, proporcionada pela utilização do flúor. É exatamente isso. Então, primeiro que a ação do flúor, né, a importância dela é uma ação tópica. Então, ele tem que estar sempre presente na cavidade bucal. Quando ele não está presente mais, essa proteção, ela acaba. E, vamos pensar, gente. Eu falei com vocês na aula de flúor que o flúor ele é um fator protetor, né? Mas ele não consegue barrar o processo da lesão cariosa quando os outros fatores etiológicos estão presentes. Então, ele é um fator protetor, mas sozinho ele não consegue barrar o processo. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Então, fosse para não ter cárie, a gente teria que passar flúor para todo mundo. E não é isso que acontece. O flúor ele é um importante fator protetor, ele ajuda, né, ele reduz a chance da pessoa ter cárie, mas ele não impede, né? Então, ele não... Então, vamos pensar. Na ausência, se a pessoa não está tendo cárie ali só porque tem flúor, quando tirar o flúor, isso significa que o quê? Todos os outros fatores etiológicos estão ali presentes. Então, a pessoa tem uma dieta descontrolada, ela não faz uma higiene bucal adequada, né? E aí, ou seja, quando eu tirar aquela, sabe assim, aquela última linha que está segurando ali, aí a doença vai acontecer. Então, é importante que a gente saiba que o flúor é um importantíssimo fator positivo para controle. Ele é um fator protetor, mas ele sozinho não opera milagres, né? Sozinho ele não vai conseguir barrar o processo da lesão de cárie. Questão 5. Quais são as formas de manter os fluoretos constantes na cavidade bucal? Agora é a Ana Clara Ih, Ana, eu sempre esqueço como é que fala seu nome. Vamos, Léo. Tá certo? Vamos, Léo. Então vai lá, responde as 5 pra gente. Pode utilizar métodos chamados sistêmicos. Água fluoretada, sal fluoretado, comprimido e gotas com flúor. E os tópicos, aplicação tópica profissional, bochechos e pastas de dentes fluoretadas. Isso. Então foi o que a gente discutiu na última aula, né, gente? Então eu tenho várias formas de acessar o flúor. Então eu tenho as reações sistêmicas, igual a Ana falou. Então eu tenho, principalmente pra gente, o mais comum é a água fluoretada. Em alguns países eles fluoretam sal também. No nosso a gente não fluoreta, mas a gente tem a água. Então a gente tem os bochechos fluoretados, né, caseiros ou profissionais. Temos a pasta de dente, que é o meio mais racional de acessar o flúor, a gente não pode esquecer disso. E temos aplicações profissionais de flúor, que podem ser feitas através de gel, espuma, verniz, né? Então, são todas essas formas que a gente tem de manter o flúor constante na cavidade bucal. Questão 6. De acordo com o texto, os fatores que determinarão o que ocorrerá com o mineral dos dentes são... Vamos ver quem vai falar pra gente. Andressa. As mudanças de pH e a presença de flúor no meio. Tá. Explica mais.
Eu coloquei isso, que as mudanças de pH e a presença de flúor no meio vão fazer essas alterações. Então aí praticamente pediu para explicar o processo desri. Só que deixa eu abrir o capítulo lá, eu acho que tem... Alguém colocou diferente? Você quer que eu fale? Eu posso falar o que eu sei Pode falar colocar. mais ou menos o processo. Pode falar, por favor, Andrés. Porque para poder ocorrer o processo de desmineralização é quando ocorre as mudanças de pH. Então, por exemplo, quando o pH está crítico, ele favorece a desmineralização, porque... Ai, peraí. Pode falar, tranquilo. Fiquei nervosa. Não, relaxa. Eu só estou abrindo o capítulo aqui, que a próxima pergunta pede para analisar a imagem. Tá. Peraí. Então, Começa voltando. de novo, mais fácil. Segue, você retoma o raciocínio. Então, o processo de desmineralização é quando há a retirada de mineral e quando há a deposição de mineral. Então, quando esse pH ele é crítico, ele favorece essa desmineralização, uma vez que vai haver a dissociação, né, do mineral, que é a hidroxiapatita. Quando tem a presença de flúor no meio, ocorre aquele processo de fluoretação. E... Ai, desculpa, eu tô nervosa, professora. É porque eu não escrevi, eu tô tentando explicar do jeito que eu tenho na minha mente. Mas é mais ou menos isso que você tá falando. É isso mesmo. Tá? Então, na verdade, pediu o quê? Para explicar, de acordo com os textos, quais são os fatores que determinarão o que ocorrerá com a estrutura mineral dos dentes. Então, deixa eu ir por lá na página que é. Peraí. Deixa eu achar aqui. Tá. Então, é isso mesmo que você falou em outras palavras, né? Então, quais são os fatores que determinarão o que ocorrerá com a estrutura? Então, a gente pode incluir o pH crítico, a gente pode incluir o acesso à saliva, né? E os fatores determinantes positivos, então a presença do flúor ou não. Então, esses fatores que vão interferir no processo. Questão 7. Explique a formação da placa dental cariogênica na presença da sacarose e suas implicações. Essa é ótima e super importante. Então, vamos ver quem vai responder. Beatriz. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Eu coloquei assim, as bactérias possuem enzimas chamadas geneticamente de glicosiltransferase, as quais estão presentes na superfície bacteriana e na película adquirida do esmalte. A partir da sacarose, essas enzimas produzem substâncias pegajosas que facilitam a aderência das bactérias. A sacarose fornece energias para essas bactérias se multiplicarem. Assim, a sacarose forma a placa. Tá, então vamos complementar o que você falou. Então, assim, é dessa maneira com que as bactérias utilizam a sacarose para a produção de energia, né? Porque é assim que elas sobrevivem. Então, você falou, tá certo. Só que tá perguntando, né? Pedindo para explicar como que se dá a formação da placa ou do biofilme na presença de sacarose. Então, lembra que a gente discutiu na sala que na presença de sacarose a gente forma um biofilme mais cariogênico? E que por isso que é tão importante controlar, né, a ingestão de sacarose, não só porque a bactéria vai utilizar ela
para a produção de energia, e isso vai, né, diminuir, vai ter como subproduto um ácido que vai diminuir o pH da cavidade bucal. Mas também, porque na presença de sacarose, o biofilme que é formado, ele é mais cariogênico. E ele é mais cariogênico por 3 motivos principais. Primeiro, que na presença de sacarose, né, vai haver o quê? Uma mudança ecológica do biofilme. Não foi isso que a gente estudou na teoria da placa ecológica? Então, na presença de sacarose, a qualidade bacteriana que se desenvolve é mais patogênica, né, devido a que, né, a teoria da placa ecológica. Por quê? Eu vou selecionar bactérias, né, que conseguem viver em meio ácido e vai provocar toda aquela alteração que a gente discutiu da teoria da placa ecológica. Além disso, né, com a presença de sacarose, esse biofilme que é formado, essas bactérias conseguem produzir dois polissacarídeos muito importantes, que são o PIC e o PEC, os polissacarídeos intracelulares e os polissacarídeos extracelulares. Então, o que acontece? O biofilme, na presença de sacarose, a bactéria que está ali, além delas, né, já ter selecionado, já ter provocado uma mudança ecológica, já ter ali presente bactérias mais cariogênicas, eu vou dar condições para que essa bactéria continue seu metabolismo em momentos de restrição de ingestão de carboidrato, que seria o polissacarídeo intracelular, e além disso eu vou formar uma matriz muito mais cariogênica, uma matriz mais pegajosa, uma matriz mais porosa, porque com a sacarose, na presença de sacarose, as bactérias vão produzir os polissacarídeos extracelulares. Então, eu vou formar um biofilme muito mais cariogênico do que um biofilme seria formado na ausência de sacarose. Porque o biofilme ele vai ser formado, gente, de qualquer maneira. Mas um biofilme formado com excesso, né, na presença de uma grande quantidade de sacarose, ele é muito mais cariogênico do que um biofilme formado sem presença de sacarose. Ficou clara essa parte? Isso é uma coisa que você tem que entender direitinho, que é aquele artigo que eu passei para vocês falar, né, que foi até a atividade complementar. Ficou claro? Suzane, tem gente pedindo para você aceitar. Ah, tá. E outro recado, o Pablo falou que tá no médico lá, que precisou sair da aula. Então, ficou claro, gente, essa parte? Esses pontos-chave, tá? De dieta, flúor, essas coisas, não pode passar o período sem saber, né? Tanto que lá no último dia eu vou dar uma aula, revisão de tudo, para que vocês, né? Pelo amor de Deus, não pode passar da criologia sem entender isso. Pediu aqui agora a questão 8 para explicar o diagrama 2.2. Vamos achar ele lá. Ele é tranquilo de explicar. Vamos ver quem que vai explicar. Opa. Bruna Caroline. Explique esse diagrama 2.2. O diagrama mostra a dinâmica do desenvolvimento da cárie, mostrando o acúmulo de bactérias sobre os dentes, ingestão de açúcar, produção de ácido, queda de pH, com perda de minerais e estruturas dentárias, retorno do pH, anormalidade para o esmalte e dentina, remineralização, repetição do ciclo e manifestação da doença cárie. Mostra também a perda progressiva de minerais de esmalte submetido à sacarose de 0 a 8 vezes por dia e a remoção da placa dental por 28 dias. Perda de translucidez do esmalte são claramente visíveis com o aumento da frequência de exposição à sacarose. Ô Suzane. Oi. É porque você estava ali na imagem da tabela 2.2, mas no trabalho você pediu explicar o diagrama 2.2. Esse diagrama, eu gosto dele. Eu falo com vocês. Ele, na verdade, representa a des e a rei, né? Ele representa aqui, né? Isso pode seguir o caminho. Já está cortando. Tá, peraí. Tem gente pedindo pra entrar. Cortando, se tiver como voltar a explicação. Tá. A reunião tá viu o recado da Mariana?
Não li não. Ah, que você tá no médico, recebi. É isso? Não, Mariana. É que eu mandei que ela falou que teve um problema na Na estrada. estrada, não tá tá bom. Se chegar na vez Não, é dela, o Pablo que tá no médico, eles são parecidos, não é o Pablo. Ah, tá. Eu confundi. Desculpa. Então, vamos lá. Esse diagrama, na verdade, gente, ele representa o processo de des e re, né? E representa o quê? O balanço, né? Que sempre a desmineralização e a remineralização, elas estarão acontecendo. Só que só vai ter perda, né, de mineral de maneira significativa para provocar uma desmineralização, né, quando isso se tornar um desequilíbrio, né, quando sair aqui da setinha 8, aí eu tenho perda de mineral. Mas esse diagrama representa todo o processo, né, de des e re. Então, ele tem aqui, né, relaciona o dente com o biofilme. Na presença do açúcar, esse dente, né, essas bactérias vão produzir um ácido que vão ser responsáveis por baixar o pH da cavidade bucal, chegando a atingir o pH crítico tanto para o esmalte quanto para a dentina. Na presença do flúor, esse pH crítico ele vai alterar, ele vai diminuir, ou seja, vai ser mais difícil provocar uma desmineralização. Com a ação do tempo, ou seja, né, o número de vezes que eu fiz a ingestão de açúcar, né, isso vai poder acontecer de maneiras sucessivas, ou então com a ação do tempo, isso vai voltar, né? O pH ele vai voltar a subir para o pH neutro, e aí eu vou ter o processo inverso, né? Vou começar a ter o ganho, né? Que mostra o ganho de mineral quando eu tive, né, com o tempo que o pH voltou ao normal. E aqui mostra quando eu tive a perda de mineral, quando o meu pH ele reduziu. Então, que mostra a remineralização e aí volta, né, para a condição de neutralidade. Então, esse ciclo ele acontece e... A Suzano Aldi praticamente sumiu. Tá bom? Voltou? Tá, às vezes fica alto e às vezes não dá para ouvir nada. Não tá dando pra ouvir nada, inclusive agora. Eu achei que era meu computador. Não, quando a reunião está falhando, começa a falhar. Então, isso mais ou menos... Tá mudo, quase mudo. Vamos encerrar a reunião e começar outra, porque já falta 3 minutos. Agora voltou. Voltou? É porque quando a reunião está finalizando, começa a falhar. Eu reparei em todas as minhas aulas acontece isso. Mas então esse é o ciclo, tá? O processo de des e re. No caso, então, a gente vai finalizar essa aula e começar outra? É só porque faltam 3 perguntas. Porque está travando muito. Eu praticamente não deu para ouvir nada da sua explicação. Tá, vamos iniciar essa e a gente começa a outra e aí a gente termina as perguntas, tá? Tá cortando muito mesmo. Então vamos fechar aqui e vamos começar a outra. Espera aí, deixa eu falar. Vocês escutaram? Sim. Então tá. Então, peraí.